Pois bem, meus amigos, Bolsonaro voltou com tudo e ontem, em entrevista ao programa Oeste Sem Filtro, ele mais uma vez estourou a audiência, mas essa entrevista tem alguns detalhes muito interessantes, gostei. Em primeiro lugar, que ele dá uma cacetada no Kassab, revela quem será aí o vice indicado para a chapa do Ricardo Nunes. Pois é, mas é o que temos para o momento. E também, de quebra, fez uma convocação sensacional. Quero comentar esses pontos aqui com vocês, mas eu vou comentar também sobre o arquivamento do inquérito civil de Anderson Torres. Sim, o Ministério Público arquivou o inquérito civil e nesse parecer o promotor fez algumas considerações interessantíssimas. No dia de ontem tivemos também a abertura dos trabalhos do Judiciário, TSE, STF, os nossos Supremos, acabou as férias deles, talvez o nosso sossego também, pois é, e a posse do novo ministro da Justiça, o seu Ricardo Lewandowski. Então, se vocês já gostaram das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve. Dá essa moralzinha pra mim, mas interage mesmo com o vídeo porque isso é muito importante. Tem muita gente ainda reclamando que foi desinscrita do meu canal ou que não recebe mais as notificações. Então eu conto com a ajuda de vocês pra gente ver se o algoritmo do YouTube pega no tranco. E agora sim, feita a introdução, vamos para as pautas de hoje. Quero abrir o vídeo de hoje comentando com vocês um assunto que eu não vi ninguém comentando na internet, que eu tô monitorando há alguns dias e queria trazer aqui, mas eu esperei sair algum parecer mais oficial, porque sabe como é que é, né? Qualquer coisinha já estão acusando de fake news, então olha só o que está acontecendo em Florianópolis. Peguei a matéria da NSC, que é a afiliada da Globo em Santa Catarina, e a matéria diz o seguinte: Ministério Público de Santa Catarina identifica a origem de ônibus com 44 pessoas em situação de rua enviado a Florianópolis. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, as pessoas não tinham vínculo algum com Florianópolis e desembarcaram em local incomum. E eu tenho notado pelas notícias que acompanho de Santa Catarina que houve também um aumento na criminalidade. Todo mundo sabe que Santa Catarina provavelmente é o estado mais seguro do Brasil, mas casualmente depois aí que uma certa pessoa tomou posse, começou a aumentar os casos de violência. Eu tenho acompanhado e aí eu vi a notícia desse ônibus aqui, olha só. Ele identificou que esse ônibus que trouxe 40, o Ministério Público, né, de Santa Catarina, identificou que esse ônibus trouxe 44 pessoas para Florianópolis e que esse veículo teria partido de Teofilândia, município com pouco mais de 21 mil habitantes na Bahia. Então, pelo que está escrito na matéria, o Ministério Público de Santa Catarina chegou à conclusão que da cidade de Teofilândia, na Bahia, foram enviadas 44 pessoas, que o termo da moda agora é situação de rua, os antigos moradores de rua. Por que um município da Bahia estaria exportando moradores de rua para Florianópolis? E aí eu fui atrás do perfil do prefeito nas redes sociais e achei o perfil dele no Instagram. Talvez essa foto diga alguma coisa para vocês. Agora, que loucura, que doideira esse tipo de situação. Continuarei acompanhando. Se tiver novidade, trarei aqui para vocês e vamos falar agora sobre Anderson Torres. Essa daqui foi uma das primeiras notícias que eu vi no dia de ontem e tem uns detalhes no parecer que a gente precisa comentar aqui no vídeo. O Ministério Público Federal arquiva o inquérito civil contra Anderson Torres pelo 8 de janeiro. Procuradoria não encontrou provas para culpar o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal por omissão
nos atos golpistas. Vale lembrar aqui que no 8 de janeiro de 2023, Anderson Torres nem sequer estava no país e ele foi aí preso, entrou em depressão, as suas filhas tiveram que parar de ir à aula, rolou uma situação muito constrangedora. E aí fica a pergunta, quem é que vai restituir esse prejuízo, essa degradação moral, psicológica que ele sofreu? Detalhe, ele ainda está usando tornozeleira eletrônica e este é só um inquérito civil, ainda ele tem outros, né? Parece que na área penal, o pessoal do direito que quiser comentar mais detalhes sobre isso pode já deixar o comentário aqui, porque a gente vai se informando. Mas tem uns detalhes muito interessantes, olha só. O Ministério Público Federal arquivou um inquérito civil instaurado para investigar o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, por possíveis omissões que possam ter contribuído para depredações de 8 de janeiro do ano passado em Brasília, quando vândalos invadiram os prédios do Palácio do Planalto do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Anderson ficou preso por 4 meses e ainda usa a tornozeleira eletrônica. O que eu achei interessante nesse parágrafo é que parece que a Veja voltou, consegue agora falar as palavras corretas, né? Fala ali em vândalos, em depredação, que foi o que de fato aconteceu. Eu achei bem honestinho esse primeiro parágrafo aqui. Adiante. Na decisão, Carlos Henrique ressalta que nos dias anteriores à invasão, as informações que circularam dentro dos órgãos de segurança apontavam baixa adesão ao movimento. Então, as informações de inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal, que era de responsabilidade do Anderson Torres, à data do fato, estavam registrando uma baixa adesão a essa manifestação, a esse ato que foi convocado para o 8 de janeiro. Além disso, ele entendeu que houve repentina mudança no perfil dos participantes na véspera do quebra-quebra, diferente do caráter ordeiro dos acampamentos nos meses anteriores. Então, quem está dizendo isso é o promotor, o seu Carlos Henrique, que houve uma mudança de perfil na véspera e que os acampamentos que eles acusam de ser o embrião, que foi dos acampamentos que surgiu, né, esse atentado à democracia, esses acampamentos, o pessoal que estava lá tinha um caráter ordeiro e por meses. Estes são detalhes importantes. O procurador, então, desculpa, eu falei promotor, né? Procurador. O procurador, então, conclui: percebe-se que o secretário de Segurança Pública não teve meios suficientes para impedir as graves consequências das invasões do dia 8 de janeiro. Continuando, agora ele vai falar sobre a CPI. Muito interessante esse trecho. Inclusive, o Bolsonaro deu uma lida nesse trecho na entrevista que ele deu ontem à Oeste Sem Filtro. O procurador juntou provas e relatórios da CPI. O procurador também analisou o relatório da CPI do 8 de janeiro, pausa que foi feito pela Elisiane Gama, a amiguinha do novo ministro aí, né, o Flávio Dino, mas não encontrou provas suficientes para incriminar o ex-ministro. Olha que interessante, parece que foi uma investigação bem idônea. Importante consignar aqui é o que o procurador está falando, tá? Abro aspas. Importante consignar que, embora o relatório da CPMI tenha concluído pelo indiciamento de Anderson Torres, trata-se de um documento que carrega em si, ilegitimamente, viés político, visto ser fruto de trabalho de integrantes do Poder Legislativo, os quais visam, com sua atuação, atender expectativas do seu eleitorado. Então, aqui o procurador está reconhecendo que o que aconteceu ali foi uma investigação predominantemente política e que essas provas que eles disseram que eram provas, para quem é do direito, para quem é da justiça, para este procurador, não são provas de que Anderson Torres teria se omitido com relação ao que ocorreu. O procurador destacou que não há elementos para concluir que Anderson tinha o intuito de permitir que manifestantes depredassem os prédios públicos. Aí ele vai dizer de novo:
De modo contrário, em diversos momentos da investigação, o que se verifica é a adoção de medidas para promover a segurança no Distrito Federal e tentar impedir que criminosos avançassem ainda mais em sua empreitada, diz o procurador. O Ministério Público Federal ressalta que Anderson não foi municiado com informações suficientes antes da viagem de férias para os Estados Unidos sobre caráter belicoso das manifestações. E quem é que deveria municiá-lo com essas informações? Será que tem alguma coisa a ver com o G. Dias, que até agora não foi interrogado, não sofreu busca e apreensão, nada aconteceu com ele, apesar das imagens que a CNN revelou, ele dando ali, né, orientações para os manifestantes foi dentro do Congresso que aconteceu aquele vídeo, dentro do Palácio do Presidente, né, dentro dos prédios públicos. Então, o Anderson Torres não foi informado sobre o caráter belicoso dessas manifestações. E agora passemos aí para a entrevista de Bolsonaro, que mais uma vez não é novidade, mas estourou a audiência. O pessoal também estava com saudade e cá pra nós, eu gostei muito mais dessa entrevista que ele deu para Oeste do que a super live que ele fez no domingo. Até porque os objetivos eram diferentes, né? A super live do domingo tinha como objetivo vender o curso do Eduardo Bolsonaro. Já essa entrevista a Oeste Sem Filtro foram feitas perguntas ali por jornalistas renomados. Então houve um aproveitamento muito maior. Bolsonaro falou coisas muito interessantes e foi tanta audiência que deu até pau no site da Revista Oeste, olha só. O site da Revista Oeste atingiu o pico de audiência às 19h15 desta quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Por isso, houve um breve período de instabilidade no servidor. A equipe de TI trabalha para restabelecer os serviços. Nos vemos já. E detalhe, parece que essas entrevistas com o Bolsonaro irão acontecer toda semana, é a volta aí da live do Bolsonaro toda semana, mas dessa vez até bem mais interessante com as perguntas dos jornalistas da equipe da Revista Oeste. Gostei demais e gostei também porque o Bolsonaro foi promover um veículo que realmente faz um jornalismo sério. Gostei demais. E aí eu fui pro Twitter perguntar pro pessoal qual foi a parte da entrevista do Bolsonaro que a galera tinha gostado mais. Selecionei esse comentário de uma pessoa que me segue no Twitter, que fala sobre o Kassab, que essa foi a maior, assim, o que mais apareceu nas respostas foi sobre a letra do Kassab, então eu não vou explicar. Deixarei aqui o próprio Bolsonaro falar e já volto para comentar isso aí, porque esta treta foi sensacional. Entra o Kassab na CPMI, que é a secretária de São Paulo aqui, do governador. O Kassab determinou que todos os seus deputados e senadores votassem contra Jair Bolsonaro, favorável ao relatório, para me indiciar na CPMI, para que ele mantivesse 3 ministérios no governo Lula. Então o Kassab terminou para que seus deputados e senadores do PSD votassem pelo indiciamento de Jair Bolsonaro, independente de provas. Eu não fui convidado nem convocado para a CPMI, senão ele perderia 3 ministérios. Esse é o perfil, né? O Kassab bem representa o caráter do velho político brasileiro. E essas pessoas presas há 17 anos, e também esse que morreu, o Crezão, seu Kassab, só tem responsabilidade nisso. Porque se o teu partido tivesse feito um trabalho isento na CPMI, a exemplo do procurador agora, que desmonta a CPMI, com toda certeza não teremos essa barbaridade toda lá. Mas vocês, para atender a narrativa do PT, que a direita é golpista e é terrorista, você, Kassab, manda os teus parlamentares do PSD votar favorável ao relatório. Então você não tem como buscar a verdade, buscar dias melhores para o seu país, se você não tiver o João 8,32 na cabeça. E conhecer a verdade vos libertará. E o Kassab foi ministro das Minas de Energia, eu acho que da Dilma lá atrás. Eu não sabia a diferença de gravidade para gravidez, mas era ministro das Minas, da Ciência e Tecnologia.
Então esse é o que produziu essa CPMI. E aí agora fica a dúvida, porque o Kassab está diretamente ligado ao governo Tarcísio. Ele é o articulador do governo Tarcísio, e vale lembrar aqui que Tarcísio se elegeu com os votos da direita, dos conservadores, e coloca alguém como Kassab para fazer a articulação do seu governo. Será que o Tarcísio está sendo fiel aos seus eleitores, ou será que ele está mais preocupado ali em fazer o seu nome, se manter no poder? São coisas que a gente deve perguntar. Lembrando que o Tarcísio foi articular a reforma tributária. Se o Tarcísio não tivesse, naquele momento, ido a Brasília para articular essa reforma, provavelmente ela não teria passado, porque os governadores não queriam deixar essa reforma passar. Então aí vale a reflexão, porque a direita muitas vezes é utilizada como apertadora de botão. Aí a gente serve para eleger, mas para colocar as nossas pautas, as nossas prioridades, parece que a gente não é tão bem atendido assim. Então a gente tem que ficar de olho e cobrar. E lembrando que o PSD, partido do Kassab, joga junto com o Lula. Então esse partido, que é o Kassab ali, que é o cabeça do partido, ele vai se guiar por quem é que vai dar ministérios, quem é que vai dar cargos, não pelo que interessa ao povo, o melhor para o povo, mas o que é o melhor para ele, os seus aliados, quantos cargos eles vão conseguir, porque é assim que funciona a galera do Centrão, vai pro lado que dá mais cargos. Outro detalhe interessante que o Bolsonaro falou na live é sobre o vice do Ricardo Nunes. Bom, a minha opinião sincera, vocês já sabem, e até o próprio Bolsonaro fala na live que ele preferia o Ricardo Salles, mas enfim, não foi possível, porque sempre assim, não é possível um candidato da direita, tem que ser um centro-esquerda, como o Ricardo Nunes. Então, vamos colocar o Bolsonaro para apoiar o Ricardo Nunes, e em troca o Bolsonaro indicaria o vice. Bolsonaro diz na live da Revista Oeste que ele estava dando a informação em primeira mão na Revista Oeste, mas aí eu fui pesquisar e vi que já no dia 29 de janeiro, o Valdemar da Costa Neto tinha declarado, pelo menos para o G1 da Globo, que ele tinha indicado o bolsonarista, o Coronel Melo, né? O Coronel Melo Araújo para ser o vice na chapa de Ricardo Nunes à Prefeitura de São Paulo. Tá aí a matéria, ó. O Coronel PM Melo Araújo foi ex-presidente da CEAGESP durante o governo de Jair Bolsonaro, integrante da Rota. Segundo Valdemar, o nome foi bem aceito e o resultado da conversa com Ricardo Nunes do MDB será submetido ao ex-presidente Bolsonaro. Então, qual que é a informação correta? O Bolsonaro disse na live que foi ele que indicou e que a informação era em primeira mão, mas alguns dias antes o Valdemar já tinha corrido para dizer na Globo que a indicação tinha sido dele. Essas dissonâncias ficam muito chatas para quem tá acompanhando, né? E vocês sabem qual que é a minha opinião a respeito do Valdemar. Bom, esse Coronel Melo Araújo foi bem importante ali na administração da CEAGESP, diz que ele fez um bom trabalho e vamos acompanhar, porque Ricardo Nunes é difícil de engolir, eu entendo o Bolsonaro, o jogo político, às vezes as pessoas têm que apoiar um nome que eles não gostam tanto, mas eu acho que a direita deveria se fortalecer e ter um poder maior para indicar nomes em cidades importantes, né? Mas enfim, a gente volta sobre esse assunto em outros dias, porque eleição municipal esse ano a gente vai falar bastante. E de quebra o Bolsonaro fez uma convocação, tá aqui o Gil Diniz fazendo a postagem, que no próximo dia 7 de fevereiro, na quarta-feira da semana que vem, em São Sebastião, atenção, município de São Sebastião, às 15 horas, o Bolsonaro estará prestando depoimento e convida a todos para estarem lá, que é o caso aquele que eu comentei, eu acho que foi no último vídeo, sobre a investigação da importunação da baleia. Então, dia 7 de fevereiro, às 15 horas, em São Sebastião, e eu quero só ver o tanto de gente que vai ter lá de novo, o fuzuê que não vai acontecer.
Passemos adiante, porque ontem aconteceu também a volta dos trabalhos do nosso maravilhoso, sensacional sistema judiciário. O STF voltou com tudo, suspendendo multas de... Foi o Tofinho aqui, tá? Que suspendeu. 8,5 bilhões com B de bola da antiga Odebrecht, que é a atual Novo Honor, e autoriza a reavaliação do acordo de leniência da Operação Lava Jato. O ministro Dias Toffoli determinou ainda o acesso integral da empresa ao material recolhido na Operação Spoofing. Operação Spoofing é o nome da tal da Vaza Jato, aquelas mensagens que não foram periciadas porque foram hackeadas e obtidas de maneira criminosa, mas que servem aí para tirar o Lula da cadeia, para anular esses acordos, e tem muita reclamação. Eu vi até jornalista da Rede Goebbels reclamando disso daqui. Barroso, que é o presidente do STF, também fez o seu discurso e ressaltou que a harmonia entre os poderes voltou, e o Lula também discursou defendendo o combate às fake news. Num país onde a gente está vendo estourar os índices de criminalidade, tudo isso, a preocupação deles é com a fake news. Nosso querido amigo Xande não poderia deixar os outros brilharem sem ele brilhar também. Fez o seu discurso aí na abertura do TSE. Aqui a Veja traz a matéria. Moraes, TSE e Ministério atuarão contra quem faz discurso antidemocrático. Presidente do TSE abriu o ano judiciário na corte com forte defesa à censura, que eles chamam de regulação das redes sociais, mas na verdade é censura. Então ele já destacou que vai ter esta parceria marota com o ministro da Justiça e Segurança Pública, o seu Ricardo Lewandowski. E por falar nele, ele fez um discurso, de novo, né, que não adianta endurecer as penas, que a polícia tem que trabalhar com inteligência, todo aquele papinho da extrema esquerda, que não pode punir, que blá blá blá, que a culpa da criminalidade é da pobreza, como se os pobres fossem bandidos, enfim. Mas o que eu quero destacar aqui para vocês é uma ausência interessantíssima. Olha só essa matéria da Veja. Em meio à insatisfação, Lira falta a posse do ministro Lewandowski. Antes de viajar para Alagoas, o presidente da Câmara deixou ampla lista de demandas em encontro com o ministro da Casa Civil, o seu Rui Costa. E aqui as demandas que até me surpreendiam um pouco, viu? As demandas dele são o veto do Palácio do Planalto ao calendário de pagamentos de emendas parlamentares, que a gente comentou no ano passado. De acordo com a lei orçamentária, o Lula terá data para pagar as emendas, ele não vai poder esperar uma votação importante para soltar a emenda, para pressionar deputado para votar no que ele quer. E claro que os deputados não gostaram desse veto. E aí o Lira incluiu esse aqui, Operação da Polícia Federal em gabinetes de deputados. Foi uma grata surpresa. Parabéns, Lira, por levar esta demanda. Cobrança da contribuição previdenciária de ganhos de religiosos e também emendas que foram prometidas para o fim do ano passado e ainda não foram pagas, compõem a lista de insatisfação dos deputados. E ali no fim, outro detalhe interessante, para ajudar a relação do presidente da Câmara com o ministro das Relações Institucionais, seu Alexandre Padilha, não vai bem. E se a relação entre o governo do PT e o presidente da Câmara não vai bem, nós ficamos felizes, porque aí talvez o Lira recobre a consciência e veja o que de fato está acontecendo no Brasil e talvez, quem sabe, por um milagre, ele possa tomar alguma atitude. Agora, aqui no final, duas notícias rapidinhas e interessantes. Matéria da Oeste: Lula corta 70% da verba da defesa. Militares temem falta de recursos? O governo destinará o dinheiro para tentar salvar o PAC. E como os militares só pensam naquilo, pode ser que eles fiquem bravos com o Lula por causa do dinheirinho. A liberdade do povo tanto faz para eles. Se o povo vai estar livre, se vai estar escravo, se vai ter busca e apreensão, se vai ter gente inocente na cadeia, isso aí tanto faz para os militares. Agora, corte de verba, pode ser que eles comecem a não gostar do governo Lula, que aí falta dinheirinho, né? E por fim, para a galera que fez o L, a Associação Yanomami cobra a investigação sobre medicamentos vencidos encontrados em casa abandonada em Boa Vista. Entre os medicamentos havia amoxicilina,
usado no tratamento de infecções bacterianas que causaram pneumonia, uma das principais causas aí de óbitos na Terra Yanomami. Mas agora você não verá os artistas da Globo, o Fantástico fazendo matéria sobre o Yanomami, tá morrendo os índios, nada disso. Porque agora é o governo do amor, né? Faz o L, governo do amor, e daí aí eles não reclamam. Pois bem, meus amigos, o que vocês acharam dessas tretas todas, dessa chapuletada que o Bolsonaro deu no Kassab e dessa ausência do Lira na posse do Lewandowski? Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!